Na minha opinião, existem 7 elementos, 7 pilares fundamentais que precisam ser bem compreendidos para que uma pessoa realmente entenda a saga de Harry Potter como um todo. Você sabe quais são esses 7 elementos? Ficou curioso, né? Esse vídeo aqui, marca o início de uma nova série aqui no canal. Os 7 pilares fundamentais para compreender Harry Potter. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão do Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Saca só, eu preciso da sua ajuda. Caso você ainda não tenha feito isso, eu preciso que você vá lá agora no Cortes do Wizarding Bruno e se inscreva no canal. Nesse canal eu tô fazendo o React Maroto, onde eu reajo a tudo de interessante que tem rolado por aí dentro e também fora, por que não? Fora do universo mágico de Harry Potter. Eu posso contar com a sua inscrição? Posso, né? Então beleza, vai lá e dá essa força. Nessa nova série de vídeos eu vou explicar cada um dos 7 elementos que eu considero como fundamentais para qualquer pessoa que queira compreender a saga de Harry Potter de maneira mais profunda. Isso significa que a gente vai ter uma série aí de 7 vídeos. E nesse primeiro episódio a gente vai entender melhor sobre a profecia. Bom, primeiramente a gente precisa compreender que em Harry Potter uma profecia é uma previsão feita por um vidente. Só que embora as profecias façam parte do campo da adivinhação, elas são bem diferentes dos métodos tradicionais, tipo olhar bolas de cristal, fazer quiromancia ou ler folhas de chá. Ao contrário dessas práticas, a profecia não segue um passo a passo ou um método que dá para aprender, é algo completamente espontâneo. Na maioria das vezes, os videntes começam a recitar uma profecia sem querer, entrando num estado de transe, e aí aparentemente eles acabam falando as palavras com uma voz que nem parece a voz natural deles. E quando uma profecia importante é feita, o Ministério da Magia coloca ela dentro de uma bola de vidro conhecida como registro de profecia. Esses orbes são mantidos sob segurança máxima na sala das profecias dentro do departamento de mistérios. Agora, por que esse elemento da profecia é tão importante para compreender a saga de Harry Potter? Por que é fundamental compreender a profecia para realmente entender o que se passa na história? Simples, porque numa noite chuvosa de 1980, Alvo Dumbledore vai até o pub Cabeça de Javali entrevistar uma candidata ao cargo de professora de adivinhação em Hogwarts. Por mais que ela fosse trineta de uma vidente famosa, no final da entrevista, Dumbledore não achou que ela fosse qualificada para o cargo. Só que quando ele estava se virando para sair, Sibylla Trelawney entrou num estado de transe e ela fez uma profecia que mudaria o rumo do mundo bruxo. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima, nascido dos que o desafiaram 3 vezes, nascido ao terminar o 7º mês. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. E um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar. Foi por causa dessa profecia que Voldemort quis matar o bebezinho Harry Potter. Vejam só, Severus Snape, que era até então um comensal da morte de Voldemort, estava escutando na porta e foi interrompido e expulso do Cabeça de Javali antes que ele pudesse ouvir a profecia completa. Ele contou ao Voldemort apenas o começo da profecia, levando o Bruxo das Trevas a planejar liquidar a pessoa a quem ela se referia. Bem, Harry Tiago Potter nasceu no dia 31 de julho de 1980, filho de Tiago e Lillian Potter, que desafiaram o Voldemort 3 vezes. Porém, Neville Longbottom nasceu no dia 30 de julho de 1980, filho de Frank e Alice Longbottom, que também tinham enfrentado o Voldemort 3 vezes. Só que o lance é que Voldemort nunca chegou a ouvir a segunda metade da profecia, a parte que dizia que ele marcaria seu inimigo como um igual, e que esse inimigo teria um poder desconhecido pelo Lorde das Trevas. Então, não conhecendo o risco que sofria, o Bruxo das Trevas foi atrás de Harry Potter porque de alguma forma ele acreditava que o filho dos Potter e não o filho dos Longbottom era a sua verdadeira ameaça. E aí vocês sabem bem o que aconteceu, né? Lillian se sacrificou para proteger o Harry, dando a ele um poder que o Lorde das Trevas desconhecia. E ao tentar matar o bebê, a maldição de Voldemort ricocheteou contra ele mesmo. No instante em que o corpo de Voldemort foi destruído, um fragmento da alma dele, que já estava completamente instável por causa de todas as Horcruxes que ele já tinha feito até então, irrompeu do todo e se prendeu à única alma viva sobrevivente na casa que estava desabando. Harry se tornou naquele momento uma Horcrux do Voldemort, e foi assim que o Lorde das Trevas marcou o Harry
como seu igual, com aquela cicatriz em forma de raio na testa do garoto. E além da cicatriz, Harry também herdou a habilidade de Voldemort de falar em língua de cobra e passou a ter uma conexão com o Bruxo das Trevas, tendo acesso aos seus sentimentos e pensamentos em algumas ocasiões. Agora, a partir daqui, o conceito da profecia começa a ficar bem mais complexo, porque vejam só a ironia. O motivo do Harry ser o escolhido para derrotar o Lorde das Trevas foi justamente o fato de o próprio Voldemort ter ido atrás dele. Foi o fato do Voldemort ter escolhido ele como sua ameaça. E Dumbledore tem uma observação muito interessante sobre isso. Isso tá no capítulo 37 de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Falando sobre o menino da profecia, olha só o que o Dumbledore disse pro Harry. "O estranho, Harry", disse ele mansamente, "é que talvez nem significasse você. A profecia de Sibila poderia se aplicar a 2 meninos bruxos, ambos nascidos no mês de julho daquele ano. Os 2 compais na Ordem da Fênix, os pais de ambos tendo escapado por um triz de Voldemort 3 vezes. Um, é claro, era você. O outro era Neville Longbottom. Mas então, por que era meu nome e não o nome de Neville que estava na profecia? O registro oficial foi rotulado de novo depois que Voldemort o atacou na infância. Pareceu claro para o encarregado da sala da profecia que Voldemort só poderia ter tentado matá-lo porque sabia que você era aquele a quem Sibila se referia. Então, talvez não fosse eu? Agora prestem bem atenção nisso que o Dumbledore vai dizer em seguida. Nesse trecho, o Dumbledore confirma o que a gente vinha falando até agora. "Receio", disse Dumbledore lentamente, como se cada palavra lhe custasse um grande esforço. "Não haver dúvidas de que seja você." "Mas o senhor disse... Neville nasceu no fim de julho também, e a mãe e o pai dele." "Você está se esquecendo do resto da profecia, do sinal que identifica o menino capaz de vencer Voldemort. O próprio Voldemort o marcaria como seu igual. E ele fez isso, Harry. Escolheu você e não Neville. Marcou-o com essa cicatriz que tem provado ser uma bênção e uma maldição." "Mas ele pode ter escolhido errado, pode ter marcado a pessoa errada." "Ele escolheu o menino que considerou ter maior probabilidade de lhe oferecer perigo. E repare, Harry, ele não escolheu o sangue puro, que de acordo com o credo dele é o único tipo de bruxo que vale a pena ser ou conhecer, mas o mestiço, como ele próprio, viu-se em você antes mesmo de ter visto você." Tudo certo até aqui, né? Vamos continuar porque agora é o momento onde tudo fica mais complexo. E aqui a gente vai aprender um detalhe sobre a profecia que nem todo mundo percebeu ou conseguiu entender. Vejam só o que o Dumbledore disse pro Harry no capítulo 23 de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. "Harry, nunca esqueça que os dizeres da profecia só têm significação porque Voldemort fez com que tivessem. Eu lhe disse isso no final do ano passado. Você está valorizando demais a profecia." "Mas..." engrolou Harry. "Mas o senhor falou que a profecia quer dizer... Se Voldemort nunca tivesse sabido da profecia, será que ela teria se cumprido? Será que teria alguma significação? Claro que não. Você acha que todas as profecias na sala da profecia se cumpriram?" "Mas..." replicou Harry aturdido. "Mas no ano passado o senhor falou que um de nós teria que matar o outro." Harry... Só porque Voldemort cometeu um grave erro e agiu segundo as palavras da professora Trelawney. Perceberam? Algumas pessoas têm a ideia de que quando a profecia foi feita por Sibylla Trelawney, a partir daquele momento, Voldemort e Harry estavam fadados àquele destino. Como se a partir daquela ocasião não importasse a escolha que os 2 bruxos fizessem. Como se independente de qualquer coisa, eles sempre acabariam se enfrentando e um derrotaria o outro. Mas Dumbledore é bem claro aqui, galera. A profecia só teve significado porque Voldemort agiu de modo a fazer que ela tivesse significado. O próprio Dumbledore deixa claro pra gente aqui que não são todas as profecias que se cumprem. Dumbledore continua explicando esse conceito pro Harry, vejam só. Se ele, Voldemort, nunca tivesse matado seu pai, será que teria despertado em você um furioso desejo de vingança? Claro que não! Se ele não tivesse forçado sua mãe a morrer por você, será que teria lhe conferido uma proteção mágica que ele não poderia penetrar? Claro que não, Harry. Você não está entendendo? O próprio Voldemort criou o seu pior inimigo. Ele soube da profecia e entrou imediatamente em ação. E, em consequência, não apenas escolheu o homem com maior probabilidade de liquidá-lo, mas lhe deu armas singularmente letais. Mas, senhor, disse Harry, no final dá tudo no mesmo, não? Eu tenho de matá-lo, ou... Tem? Perguntou Dumbledore. Claro que tem.
Mas não por causa da profecia, mas porque você, no íntimo, jamais descansará enquanto não tentar. Nós dois sabemos disso. Imagine, por favor, apenas por um momento que você nunca tivesse sabido daquela profecia. Quais seriam os seus pensamentos com relação a Voldemort agora? Pense, eu iria querer que Voldemort fosse liquidado e iria querer fazer isso pessoalmente. Claro que sim, exclamou Dumbledore. A profecia não significa que você tem de fazer nada, entende? Mas a profecia levou o Lord Voldemort a marcá-lo como seu igual. Em outras palavras, você é livre para escolher o próprio caminho, livre para dar as costas à profecia. Voldemort, no entanto, continua a valorizar a profecia e continuará a persegui-lo, o que de fato transforma em certeza que um de nós vai acabar matando o outro, completou Harry. Eu sei. Então a verdade aqui é que Harry não foi destinado a derrotar Voldemort por causa da profecia. A profecia levou Voldemort a perseguir o Harry, matar os pais dele e transferir um pouco do seu poder para o garoto. Harry poderia desistir dessa missão quando ele quisesse. Ele não era preso ao significado da profecia. Porém, ele jamais faria isso. Mesmo se ele não soubesse da profecia, ele iria querer acabar com o Voldemort. O motivo para o Voldemort querer liquidar o Harry envolve a profecia, mas o contrário não é verdadeiro. Perceberam a complexidade da profecia? Perceberam como que ela não é tão simples assim como parece? Pensar nisso, cara, chega a ser meio bugante, né? Essa é uma parada que nem todo mundo consegue compreender, galera. Nem todas as profecias acontecem. Elas só acontecem quando as pessoas envolvidas acabam levando ela muito a sério e agindo, elas vão fazendo com que a profecia se torne realidade. A verdade é que se o Voldemort tivesse ouvido sobre a profecia ou nunca tivesse sabido a respeito dela e não tivesse feito nada, provavelmente nada teria acontecido. Mas ó, se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tá vendo aí na tela? Estão aparecendo algumas sugestões de vídeo para você assistir. Escolhe um aí e continua por aqui comigo. A gente se vê, hein? Accio Nox!